Olá, sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas para você se manter informado sobre temas relevantes como autocuidado, prevenção de doenças e orientações. Nessa edição, conversamos sobre atividades físicas e o nosso convidado é o Fábio Plá de Souza, que é educador físico e atua num CAPS na região norte da capital de São Paulo. Bem-vindo ao programa, Fábio, e obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, espero poder ajudar nesse tema. Fábio, queria começar a nossa conversa tirando uma dúvida sobre dois termos relacionados ao assunto. Existe alguma diferença entre exercício físico e atividade física? Existe. São termos que a gente escuta desde sempre na vida, né? E existem algumas coisas que são primordiais para a gente diferenciar. Quando a gente pensa em atividade física, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem um gasto calórico, mesmo que mínimo, mas tem. Então, para a gente estar sentado aqui, como estamos, para manter o corpo equilibrado já tem um gasto calórico, né? Então, já é uma atividade física. O exercício precisa ter repetição, precisa ter orientação, precisa ter modulação de intensidade. E aí eu acho que uma coisa que acontece no dia a dia é as pessoas confundirem esses termos e acharem que porque faz alguma atividade física no seu trabalho, pensa que não precisa treinar ou usa isso de justificativa para falar, estou muito cansado, que não é mentira, de fato, a pessoa fica cansada. Então, uma empregada doméstica, por exemplo, ela faz bastante atividade física no dia dela, mas não tem tanta repetição. Ah, mas eu passei o dia todo lavando roupa. Aí é diferente, né? Mas isso não vai servir como um treinamento. Um pedreiro, por exemplo, ele faz atividade física e aí ele corre um risco por ser repetitiva, né? E é por isso que às vezes você vê pedreiros com um corpo mais atlético, porque ele faz muita atividade física com muito peso. E o dia todo, normalmente. Só que isso pode ser um risco também, como qualquer outra atividade que tem movimento repetitivo. Isso pode causar uma lesão. Mas, de modo geral, para a gente pensar na diferença dos dois, a gente conseguir pensar em regularidade, então uma média de 3 vezes por semana de uma mesma atividade seria o ideal. Dependendo da intensidade, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, mas 3 vezes acho que é um número bom. Orientação e modulação da intensidade, porque eu acho que o principal para a gente pensar em exercício é a modulação da intensidade para que a pessoa faça aquela atividade de uma forma segura. Além disso, existe alguma idade ideal para iniciar a atividade física com uma regularidade? A idade ideal, penso eu, que é quando a pessoa começou a andar. Então, como assim? Nossa, mas começou a andar um bebê. Bebê pode fazer atividade física? Pode fazer. A gente precisa pensar na intensidade. Acho que a chave maior, a questão maior é sempre modular a intensidade. Então, quando a pessoa começou a andar, um ano e pouco, ela já está fazendo bastante atividade física. Ainda não um exercício, né? Mas, por exemplo, futebol, lutas, essas atividades que são coletivas e tem um professor o tempo todo ali, acho que é mais ou menos como todas as pessoas se iniciam no exercício físico. Então, começou a andar, já está valendo. E aí vai até ficar idoso. Não tem um limite para isso. E como o exercício físico afeta a nossa atividade cerebral e a saúde mental? Olha, quando a gente pratica atividade física, o exercício gera endorfina, que é o hormônio que dá a sensação de bem-estar. Acho que esse é um ponto importante da visão fisiológica, né? Mas falando em saúde mental, eu que trabalho no CAPS presencio isso no dia a dia, mas isso não é para além do CAPS, é para qualquer pessoa. Quando a gente faz atividade física, exercício físico, tem uma repetição daquilo, a gente começa a melhorar. Então uma coisa que eu acho que além do hormônio faz a gente ter bem-estar é o resultado. E para ter resultado é importante ter orientação. Então, você tem alguma atividade da sua vida, que não atividade física, que não exercício físico, que você quer melhorar, quando você começa a melhorar num treinamento que você está fazendo, seja ele musculação, corrida, crossfit, qualquer outra modalidade, isso te anima para melhorar em outras áreas da sua vida. Quando você se sentir desafiado, por exemplo, alguma questão no trabalho que você precisa dar um passo à frente, tomar uma decisão mais firme, eu acho que tem total influência do seu sucesso na modalidade que você escolher para treinar. Então, para além do bem-estar causado pelos hormônios, eu acho que tem uma regularidade no exercício que consegue fazer você ter uma regularidade na vida também. Então, acho que é esse caminho.
E o que acontece com o nosso corpo durante a prática de exercícios aeróbicos, da musculação? E em que situações uma modalidade é mais indicada do que a outra? Eu acho que esse é uma das grandes questões para quem quer treinar e não tem orientação por onde começar, né? Normalmente quem quer emagrecer projeta que precisa fazer atividades aeróbicas, né? E aí vai na academia, quer ficar horas na esteira, horas na bicicleta. Não gosto. Musculação não é para mim. Eu penso que uma das coisas que dificultam a pessoa encontrar atividade já é o próprio ambiente da academia, que é um ambiente hostil, não é um ambiente muito convidativo. Ah, então não vai treinar na academia? Não é isso. Eu acho que a pessoa precisa primeiro se ambientar a estar dentro de uma academia. Isso pode levar algum tempo. Porque você pega uma pessoa que está no sofá e vai lá e joga ela para os leões, que é como parece que é o ambiente da academia, quando vê o pessoal da maromba, o pessoal mais forte, isso assusta um pouco. Eu costumo dizer que para a pessoa, antes dela se preocupar se ela vai fazer musculação, se ela vai correr, vai fazer dança, o que ela vai fazer, ela precisa se acostumar a estar dentro da academia. Então, quem vai procurar uma academia vão ter algumas atividades lá para serem feitas. A pessoa gosta de dançar, e aí ela quer acostumar a estar dentro da academia, estando na musculação, a chance dela não aderir é grande. Então, a minha dica é, se você gosta de luta, gosta de dança, gosta de qualquer outra modalidade que não a musculação, por exemplo, se ambiente a estar na academia, se adapte à academia fazendo uma coisa que você gosta. Outra dica é conseguir diminuir as metas, né, os objetivos, porque as pessoas, às vezes, isso acontece mais na questão de emagrecimento. A pessoa, eu quero emagrecer 20 quilos, um exemplo de uma pessoa com bastante sobrepeso. A ideia de emagrecer 20 quilos, quando você falha a primeira vez, é uma frustração proporcional. Então, se você precisa emagrecer 20 quilos, tenta começar por 2, por 1, porque são metas mais visíveis, assim, que você está mais próximo dela. Então, na verdade, entre a musculação ou a atividade cardiorrespiratória, o que a gente precisa é complementar para que a pessoa fique segura. E qual que é mais eficiente, qual gasta mais calorias, que essa acho que é a grande questão, né? Qual é mais efetiva? Olha, uma complementa a outra sempre, você precisa de uma para complementar a outra sempre. A questão é da onde você vem para onde você vai, então o porquê você está treinando. Mas de modo geral, a pessoa precisa fazer cardio para fazer força, precisa fazer força para fazer cardio. Eu tenho um exemplo de pessoas que vão fazer caminhada porque o médico mandou. Eu acho que é uma atividade que é sempre assim, né? O médico passa no médico, e eu acho que por segurança e por não precisar ninguém ensinar, o médico manda a pessoa fazer caminhada de 2 a 3 vezes por semana por meia hora. E essa pessoa vai fazer isso. E aí, tudo bem, vai pôr um tênis, vai chamar uma colega, uma vizinha, um parente e vai caminhar na avenida. Dali uma semana, 10 dias, essa meia hora passa a não ser mais suficiente, ela quer mais. Porque ela começa a ver que é possível fazer. E ela vai pouco a pouco aumentando esse tempo, e aí chega uma hora que a pessoa não vai andar 3 horas na rua. E aí ela precisa intensificar isso. Se não tiver orientação, o comum é a pessoa achar que a corrida é a evolução da caminhada. Então, eu consigo andar 1 hora, eu vou correr. E aí é mentira isso, né? Porque o esforço para correr ele é muito maior do que para caminhar. Fora o impacto na articulação, né? Quando a gente anda, não precisa falar seu peso, mas só pensa aí. Então, quando a gente anda, a gente gera um impacto na articulação de quadril, joelho e tornozelo de 1 a 3 vezes do nosso peso. E quando a gente corre, de 3 a 5. Então pensa, o seu peso vezes 5, vezes X passos por minuto, vezes 30 minutos, por exemplo. Então, a adaptação que o corpo precisa fazer para fazer tudo isso, ela é enorme. Então, por isso que eu digo que as atividades são complementares. Quem faz uma atividade como a corrida e não fortalece o joelho, por exemplo, está fadado a se machucar. Então, precisa da orientação de um profissional para poder ir graduando esse esforço, né? O corpo entende esforço. Só que quando esse esforço é desmedido, uma lesão é quase que certa. Então é importante conseguir complementar as atividades para conseguir chegar no objetivo que deseja. E para quem está na dúvida sobre praticar uma atividade física, existem benefícios e riscos com relação à prática em casa ou numa academia e à prática ao ar livre? Olha, o ambiente em si,
como eu falei agora, por exemplo, da academia, que é um ambiente hostil, às vezes isso espanta a pessoa. Muitas vezes a pessoa procura uma atividade ao ar livre para não estar naquele ambiente fechado, vaidoso, de competição. Não é nenhuma competição esportiva, é uma competição pessoal, né? Então, acho que, de modo geral, estar num ambiente aberto é prazeroso, se você estiver num parque, por exemplo. E aí, o que eu acho que o risco é a não orientação. Mas existem lugares que são fechados, como as academias e clubes, que se não prestar o serviço da maneira correta, a pessoa também está correndo risco. Então, de uma forma geral, na rua, acho que tem a questão da segurança, né? Está num ambiente externo, mas pensando num parque que tem ali minimamente uma segurança, a pessoa precisa estar bem orientada, na verdade, né? Então, assim, existem hoje em dia aplicativos de atividade física, de exercício de várias modalidades. O que eu tenho algum receio é que o aplicativo normalmente não vai respeitar a individualidade de cada pessoa. Então, vai passar um treino e não vai saber se você tem uma lesão no joelho, não vai saber se você tem alguma dor na coluna, se você é cardiopata. Mas tem às vezes podem ter a justificativa, tem um questionário antes. Mas, de modo geral, é difícil se evitar isso. Então, precisa tomar cuidado com a segurança para fazer o gesto técnico correto, porque a médio e longo prazo pode dar problema. Sim. Eu tenho um conhecido que não consegue tocar as mãos nos pés, né? Tem uma flexibilidade mais limitada. O que justifica algumas pessoas serem mais flexíveis naturalmente do que outras, que não é o caso dele? Algumas coisas, né? Flexibilidade, ela é treinável. Então, para qualquer pessoa que fizer um treino de flexibilidade, ela consegue melhorar. Então, são movimentos parecidos com o de um alongamento, o que vai diferenciar é o tempo que você fica em cada posição. Então, um alongamento para relaxamento, a gente vai ficar de 10 a 20 segundos em cada postura. Para melhora de flexibilidade, a gente vai ficar ali de 45 segundos a 2 minutos, 3 minutos. E por aí vai. Depende para que está querendo melhorar a flexibilidade, né? Por exemplo, um capoeirista, ele precisa melhorar a flexibilidade ao extremo. Outras pessoas de outras modalidades talvez não tanto. Tem outra coisa que determina uma pessoa ser mais flexível do que a outra, é a quantidade de água no tecido muscular. Então, por exemplo, crianças tendem a ter o tecido muscular com uma quantidade de água muito maior do que nós adultos. Então, você nunca vai ver na rua uma criança que está lá parada, encostada, e aí um pipa está caindo, lá, deixa eu me alongar para correr atrás do pipa, né? Isso não vai acontecer. Agora, se tiver uma situação de alarme que a gente precisa correr de uma vez, a gente corre o risco de se machucar por falta de aquecimento e de alongamento. Então, tem a questão do treino, que qualquer pessoa que treinar flexibilidade, como qualquer outra capacidade física, vai melhorar. E tem essa questão do tecido muscular, de uma pessoa ter ele com mais quantidade de água do que outra. E nessa perspectiva, tem alguma relação da genética com a capacidade física, aptidão atlética? Tem, mas a genética é um tema que me incomoda um pouco, porque ela serve de suporte, de apoio, de bengala para pessoas que não querem treinar. Então, não dá para a gente justificar só a genética como a pessoa se dá bem em determinada atividade. Senão, os filhos dos grandes atletas seriam grandes atletas. Eu acho que quando a gente valoriza muito a genética, a gente desvaloriza o trabalho, o esforço, o treinamento, a repetição, a disciplina, que eu acho que é o principal. Então, meu pai era um bom atleta, meu pai fazia tal atividade ali todo dia, então eu vou fazer igual. Você vai fazer igual se você treinar. Então, acho que é comum nas famílias falar quem é o mais atleta da família, o mais esportista. Sempre tem um que é mais e um que é muito preguiçoso. Filhos do mesmo pai. O mais preguiçoso não vai conseguir desempenhar só por conta de ser filho de alguém que fazia uma atividade. Então, eu costumo dizer que a genética dá para ser construída, né? Precisa de treino, precisa de disciplina, precisa querer, né? Mas é outra coisa que eu também, às vezes, fico pensando e oriento, né? Porque com essa era do Instagram e do TikTok, parece que querer é uma coisa que você compra no mercado. E às vezes o querer das pessoas ele está afetado por diversos aspectos, né? A sua rotina de trabalho, seu casamento, os seus filhos, qualquer outra questão, a tua saúde mental.
Então, não faz porque não quer. Eu não acho que é bem assim, mas acho que dá para construir a genética e dá para construir o querer. O grande problema é as pessoas tentarem fazer de uma vez. Sair do sofá para uma atividade intensa e extrema várias vezes por semana. Eu sempre vou ser a favor de fazer uma construção de mudança de hábito, né? Precisa primeiro avisar para o seu corpo que você vai fazer esforço com ele. Você faz o esforço de uma vez, já ele fala para você, olha, eu não estava acostumado a fazer isso não, vou machucar aqui para você parar. Então é preciso pensar nisso tudo na hora de construir a tal da genética. Pensando nessa linha, existe algo que explique a facilidade de algumas pessoas em se manterem mais motivadas a fazerem atividade física do que outras? Olha, mais uma vez eu vou falar desse tema que eu já falei, acho que umas 3 respostas, que é a internet. Porque nem sempre a pessoa que posta uma foto sorrindo de manhã, ela tá motivada. Porque às vezes ela tá vendendo saúde ou vendendo uma imagem, depende de quem for, né? É comum hoje em dia a gente ver blogueiras, tiktokers, vendendo planos de treino, sem nem mesmo ser um profissional de educação física, e isso coloca em risco a saúde das outras pessoas. Porque da mesma forma que na internet a gente costuma achar muita informação, a gente acha também muita desinformação. Então, nossa, eu vejo a pessoa lá está sempre muito motivada. Eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Eu treino de madrugada porque é a estratégia que eu consegui fazer dentro de como é a minha rotina hoje para me manter treinando com uma certa frequência. Porque se eu treino após o meu trabalho, muitas vezes eu não quero ir, porque eu tenho um desgaste mental, tenho um desgaste físico no meu dia a dia que eu acabo me sabotando. Então eu acho que para as pessoas que querem treinar, que querem mudar a sua rotina, a sua vida, no que tange atividade física, exercício, treinamento, a minha dica é que possa pensar que o que vai te levar a isso é a disciplina. Porque se você esperar você ter motivação, ninguém está motivado todos os dias. E não é só para treinar, é para tudo. A gente não está motivado todos os dias. Então, quando seu filho chega e te aborda, vamos brincar? Às vezes você não está motivado, você não está, ai, que feliz que eu tô para brincar com meu filho. Só que você sabe que é importante para ele fazer aquilo, você brinca. Para treinar é a mesma coisa. Então, no seu dia a dia de treino, vai ter que ser muito mais pela disciplina do que pela motivação. E não se deixar levar por tudo que vem na internet, porque a internet ela engana muita gente, né? Então a gente fala, nossa, aquela pessoa tem um corpo super atlético e ela tá todo dia na academia. Eu acho que é legal, às vezes a gente se motiva vendo outras pessoas, mas pode ser que a gente se desmotive também quando a gente não atinge esse objetivo. Então eu acho que é importante cada um criar a sua estratégia para se manter motivado, e eu acho que para se manter motivado precisa de resultado. O resultado é um ótimo jeito da pessoa se manter motivada. Mas para ter resultado, precisa de regularidade. E para ter regularidade, precisa de disciplina. Então a minha maior dica para quem quer se manter motivado é se manter disciplinado. Considerando que a gente vive em uma grande metrópole, pensando nas pessoas que vivem em cidades pequenas, com maior contato com a natureza, com menos trânsito, de que forma o ambiente, incluindo a geografia, o clima, podem impactar na realização das atividades físicas? Olha, eu acho que o impacto é não só para a atividade física, é para o dia a dia da pessoa. Então vamos pensar em uma profissão que hoje em dia está bem comum e popular, que é motorista de aplicativo. Aqui em São Paulo, por exemplo, trabalhar no trânsito é muito estressante, né? E aí, acho que dentro disso que eu falei de criar uma estratégia para que você se mantenha disciplinado é importante. Então, óbvio que quem mora numa cidade mais pacata, não quer dizer que a vida da pessoa é fácil. Ah, não, a vida dessa pessoa é fácil porque ela mora no meio do mato. Não, se a gente pegar uma pessoa que trabalha na agricultura, que trabalha lá um trabalho braçal, acho que é difícil também a vida, mas acho que o ambiente favorece para ela ser uma pessoa mais tranquila. Então, acho que nunca dá para a gente pensar em um aspecto só da vida da pessoa. Então, vamos encaixar uma rotina de treino na sua vida. A sua vida é uma realidade, a minha vida é outra realidade. Não dá para a gente se prender totalmente ao meio, à geografia da cidade, essas questões externas, mas não dá para a gente descartar. Então, por exemplo, isso que eu estou te falando sobre a minha rotina é importante para mim. Mas muitas pessoas conversam comigo e falam, você é maluco, eu não consigo acordar 4 horas da manhã para treinar. Eu falo, e você é maluco porque eu não consigo ir na academia à noite. Porque tá como? Lotada.
Então é a gente conseguir ir ponderando cada aspecto que interfere no nosso rendimento para conseguir ter minimamente uma rotina, uma disciplina ali. Então, não descarto, mas não considero no maior valor. Considerando os fatores que influenciam na prática de atividade física, qual que é o impacto de ouvir música na motivação? Que é bem comum. Mas eu acho que depende muito da modalidade, né? E às vezes a música pode ser perigosa. Porque tem pessoas, por exemplo, numa corrida na esteira. Durante o refrão eu vou aumentar a velocidade e quando acabar o refrão eu baixo. Se a música tiver 1 minuto de refrão, 30 segundos de refrão é uma coisa. Mas se a pessoa for ouvir uma outra música em que a batida sobe a frequência, o RPM é alto durante muito mais tempo, vira um treino extremamente desorganizado. Tem outras atividades que a música modula para baixo a intensidade. Então, um yoga, um alongamento, um pilates. Aí eu acho que tem menos influência, né? Porque a atividade já é tranquila. O meu alerta é para quando as atividades são uma intensidade um pouco mais alta, não exagerar nessa música e não ficar refém da intensidade da música para a intensidade do treino. Isso pode ser muito perigoso. E Fábio, existe alguma relação na qualidade do sono com o desempenho atlético? Existe muito, porque assim, o ser humano não foi feito para ser um ser noturno, né? Tudo que acontece no nosso corpo, ele acontece durante o descanso. Então, a metabolização, a nossa melhora de desempenho depende muito do quanto a gente dorme. Então, às vezes, a pessoa está treinando, aí começa a ter resultado, vai se empolgando, ajusta a alimentação, só que ela dorme 3 horas por dia. Se ela dorme 3 horas por dia, não dá tempo dela se recuperar. E aí ela começa a se perguntar, nossa, mas eu estou fazendo de tudo para ter resultado e não estou conseguindo. Não é que você está fazendo de tudo, você está deixando de fazer o principal. Então, a hora do sono é a hora da manutenção dessa máquina. Então, se a gente não dorme, a gente corre um grande risco de se frustrar. Porque a gente começa a fazer, porque treinar dói, né? Comer é prazeroso, dormir é prazeroso, mas treinar dói. Se você aumenta a intensidade do treino e não descansa, você fica refém dessas dores o tempo todo. Mas não é normal a dor? É normal a dor, mas eu acho que tem uma diferença da dor pós-treino e da dor de lesão. Aí, às vezes, a pessoa dorme pouco, se lesiona e ela está tão acostumada a sentir dor que ela começa a ignorar dores de lesão. E aí uma coisa que era para resolver com descanso pode ser que tenha que ser resolvido com uma cirurgia, por exemplo. E aí, para finalizar, Fábio, o Drauzio Varela é um exemplo de uma pessoa que começou a praticar atividade física, corrida, com 50 anos e se tornou maratonista, compete até hoje aí perto dos seus 80 anos, né? Existe algum impacto, né, um efeito do envelhecimento no desempenho físico, na capacidade atlética? Eu acho que o Drauzio é um excelente exemplo, assim, porque ele começou tarde, mas ele permaneceu na atividade. E acho que a gente pode dar muito crédito a ele ter sido bem orientado. Então o Drauzio começou com 50 anos a correr, qualquer pessoa pode levantar do seu sofá e ir para a rua correr? Acho que não é bem isso, né? Os efeitos do envelhecimento, eles afetam a prática regular de atividade física, como eles afetam a vida como um todo, né? Então, acho que um exemplo bom é o tal do treinamento funcional. Uma pessoa de 50 anos para frente, a vida dela não é mais a mesma, né? Então, para fazer coisas simples, se ela não teve durante a vida prática de atividade física regular, ela vai ter dificuldade. Mas eu acho que nenhuma atividade a gente pode pôr em empecilho da idade. É que com a idade as pessoas tendem a pôr o obstáculo porque tudo é mais difícil, então naturalmente ela já vai entender que fazer um exercício regular também é um problema. Acho que o ponto maior é conseguir ser bem orientado, escolher uma atividade que se identifica para poder ter regularidade, para poder ter disciplina e depois ampliar para o que precisa. Porque essa faixa de idade dos 50 anos, na verdade até um pouco antes, mas dos 50 para frente, a tendência de perder massa muscular, ela é gigantesca, ela acontece, ela é natural, massa óssea também acontece de perder, e a musculação, por exemplo, é um excelente exercício para que a pessoa, se não conseguir ganhar, pelo menos ela manter a massa magra que ela tem.
Então, seja a corrida como o Drauzio, seja a musculação, seja qualquer outra atividade, acho que o futebol é uma atividade que as pessoas, por hobby, conseguem ir postergando bastante também, mas acho que o principal é ter alguma orientação para que caminho seguir. Principalmente se for uma atividade que você não fazia e vai começar. Então, a corrida é um ótimo exemplo. Com 50 anos, você já está perdendo massa magra, você vai precisar complementar essa atividade com outra, que é a musculação, que é um fortalecimento, tanto dos músculos quanto das articulações, para que faça isso de maneira saudável. Porque senão, o que acontece? A pessoa começa a fazer atividade mais velha, não pede orientação, não busca, às vezes porque não quer, às vezes porque não tem condição, e acaba se machucando e fala, aí, foi começar velho, foi inventar moda, né? Você estava lá quieto, ficasse quieto. Então, a questão maior não é essa, é conseguir fazer de um jeito orientado para fazer de uma maneira segura. Mas eu aconselho bastante. Esperamos que a videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento. Compartilhe com amigos e familiares. Obrigada pela participação, Fábio. Eu que agradeço. No QR Code que aparece na tela, você pode acessar essa aula e as outras videoaulas. E na descrição do vídeo, você pode acessar o material de apoio. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.